Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, além das videoaulas, os irmãos sabem que nós disponibilizamos também semanalmente um esboço escrito de cada uma das lições no formato PDF, e nós disponibilizamos ainda reflexões em áudio com base na leitura diária de cada uma das lições também. E os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais de estudo, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção Mostrar Mais, e os links para download estarão disponíveis lá. E os irmãos que preferirem receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e também estaremos enviando este material semanalmente para os irmãos. E como eu sempre digo, esses materiais de apoio, tanto para professores quanto para alunos, eles não substituem as aulas presenciais. E essas aulas, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos também para que se inscrevam no nosso canal, para que possam saber automaticamente aí quando novos vídeos forem postados. E além disso, eu quero pedir para os irmãos também que compartilhem os nossos vídeos e os nossos materiais em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Bom, irmãos, pela misericórdia de Deus, nós estamos iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, e o tema deste trimestre, do quarto trimestre de 2016, é bastante atual, e eu creio que está vindo aí num momento muito oportuno, até pelo momento que a nossa nação aí está enfrentando atualmente. O tema é o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a nossa lição de hoje é a lição de número 1, que tem por título A Sobrevivência em Tempos de Crise. Bom, os tópicos da lição de hoje são: inicialmente, como de costume, faremos aí uma breve introdução, onde, no caso da lição de hoje, nós faremos uma pequena abordagem panorâmica acerca deste trimestre que se inicia. Depois nós falaremos sobre a realidade da crise. Todos sabem aí que a crise é real, onde o Brasil está vivendo um momento aí bastante delicado, então nós vamos falar sobre a realidade da crise. Após falarmos sobre a realidade da crise, nós falaremos sobre a provisão divina. Depois falaremos sobre a relação entre a crise e a nossa vida espiritual. E, por fim, faremos aí, como de costume também, a nossa conclusão. Bom, irmãos, vamos então aí à nossa introdução. Como nós já comentamos, nós estaremos aí hoje iniciando um novo tema referente ao quarto trimestre de 2016 da Escola Bíblica Dominical. O tema é o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E as lições que serão estudadas estão aí na tela dos irmãos. A lição de número 1, que é a lição de hoje, a sobrevivência em tempos de crise. Lição 2, a provisão de Deus em tempos difíceis. Lição 3, Abraão, a esperança do pai da fé. Lição 4, a provisão de Deus no monte do sacrifício. Lição 5, as consequências das escolhas precipitadas. Lição 6, Deus, o nosso provedor. Lição 7, José, fé em meio às injustiças. Lição 8, Ruth, Deus trabalha pela família. Lição 9, o milagre está em sua casa. Lição 10, adorando a Deus em meio à calamidade. Lição 11, o socorro de Deus para livrar o seu povo. Lição 12, sabedoria divina para a tomada de decisões. E por último, a lição de número 13, a fidelidade de Deus. Bom, essas são, irmãos, as 13 lições, onde as duas primeiras lições, a lição de número 1 e 2, elas são introdutórias. E aí, a partir da lição 3, nós iremos estudar sobre uma série de homens e mulheres da Bíblia, sobre esse contexto da provisão divina em meio à crise. Tá? Então, nas lições aí de 3 a 5, nós falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre Abraão. Na lição 6, nós falaremos também sobre a provisão divina, só que agora estudando sobre Isaac. Na lição 7, falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre José. Na lição 8, nós falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre Ruth.
Na lição 9, nós falaremos sobre provisão divina, estudando sobre Eliseu, mais especificamente, irmãos, sobre o episódio envolvendo a viúva do profeta, não do profeta Eliseu, né, mas que fazia parte do grupo de profetas. Na lição de número 10, nós falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre Josafá. Na lição de número 11, falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre Esther. Na lição de número 12, falaremos sobre a provisão divina, estudando sobre Davi, o final do reinado de Davi, e também sobre Salomão. E na lição de número 13, nós falaremos aí sobre a provisão divina, estudando sobre o apóstolo Paulo. Enfim, irmãos, eu creio que será aí mais um trimestre muito abençoado, com um tema muito relevante para o momento aí que estamos vivendo. Bem, irmãos, nesse diagrama aqui nós temos as chamadas 7 dispensações, tá? Bem como aí a aliança contida em cada uma delas, né? Na parte superior do diagrama, nós temos aqui na parte de cima as alianças de cada uma das dispensações, e também temos os eventos que dão início e fim a cada uma delas, que estão aqui embaixo. Para os irmãos que assistiram às videoaulas do primeiro trimestre deste ano, que nós falamos sobre escatologia, os irmãos sabem que nós abordamos aí sobre esse diagrama das dispensações. Então nós temos primeiramente aí a dispensação da inocência, que ela se iniciou com a criação e terminou com a queda, onde houve aí a aliança, nessa dispensação a aliança edênica. Depois veio a dispensação da consciência, que se iniciou com a queda e terminou com o dilúvio. Depois temos a dispensação do governo humano, que se iniciou com o dilúvio e terminou com a dispersão dos povos. Depois temos a dispensação patriarcal, que iniciou com a dispersão e terminou com o êxodo. A dispensação da lei, que começou com o êxodo e terminou com a crucificação de Cristo. Depois nós temos a dispensação da graça, que é a atual dispensação, que ela começou com a crucificação e ela vai durar até o arrebatamento. E após o arrebatamento, até o juízo do grande trono branco, nós teremos aí a dispensação do governo divino. Irmãos, um ponto importante que precisamos saber sobre as dispensações é que cada uma delas, quando se finda, ela traz um juízo, tá? Um juízo de Deus, um juízo divino, devido à desobediência, devido à rebeldia do povo em relação às suas obrigações. Tá? O juízo aí como uma das consequências dessa desobediência. Por que uma das? Porque o fato de existir a desobediência por parte do povo, uma série de consequências, elas ocorrem. E dentre essas consequências, nós vamos ver um pouco mais adiante, estão as crises pelas quais o povo passa. Então, cada uma delas traz aí um juízo, né, devido aí à desobediência, devido à rebeldia do povo em relação às suas obrigações. Por que obrigações, irmãos? Porque cada aliança ela traz consigo bênçãos da parte de Deus, mas ela também tem ordenanças para o povo. E a desobediência a essas ordenanças traz como consequência, e como nós já comentamos, o juízo de Deus. E nós sabemos que até a dispensação da lei, cada uma dessas dispensações, ao se findar, ela teve um juízo da parte de Deus. E para a atual dispensação, que é a dispensação da graça, e também para a dispensação futura, que é a dispensação do governo divino, isso não será diferente, ou seja, ocorrerão juízos também. Então nós temos aqui a sequência dos juízos. Tá? No caso da dispensação da inocência, ela trouxe aí como juízo, devido aí à desobediência do ser humano, trouxe a maldição proferida aí para o primeiro casal, bem como a morte também, porque ela não existia até essa desobediência aí do primeiro casal. Depois, na dispensação da consciência, ela teve aí como juízo o dilúvio, onde todos os seres vivos sobre a face da terra foram mortos, com exceção de Noé e da sua família que entraram na arca. Depois, na dispensação do governo humano, essa dispensação trouxe aí como juízo a dispersão dos povos através da confusão de línguas. Os irmãos sabem bem disso, durante aí a construção da chamada Torre de Babel. Dispensação patriarcal trouxe como juízo a escravidão do povo no Egito. Depois, dispensação da lei, ela trouxe aí como juízo a perseguição que levou à dispersão dos seguidores aí de Jesus. Essa dispersão ela foi chamada de diáspora.
Dispensação da graça, como já comentamos, ela é a atual dispensação, é também chamada aí por alguns de dispensação da igreja ou dispensação do Espírito Santo, enfim. E ela vai trazer, porque nós ainda estamos vivendo essa dispensação, ela vai trazer como juízo ao se findar a tribulação. E por último, na dispensação do governo divino, ela também trará aí ao se findar como juízo o chamado juízo final do trono branco. Bom, nós não vamos, irmãos, detalhar aí cada uma dessas dispensações porque não é o objetivo da lição de hoje. O que é importante sabermos para a lição de hoje é que a desobediência ela traz consigo uma série de consequências e que em cada uma das dispensações, cada uma delas se findou com juízos, tá, que são referentes a essas consequências, e também em cada uma delas o povo passou por momentos de crise, tá, que é o tema dessa lição de hoje, né, sobrevivência em tempos de crise. Porém, irmãos, o povo escolhido sempre, né, de algum modo, recebia os cuidados de Deus em meio à crise. E como nós veremos no decorrer da lição de hoje, na atual dispensação em que estamos vivendo, que é a dispensação da graça, isso não é diferente. Ou seja, irmãos, Deus também cuida de nós em meio à crise. Agora, obviamente que o fato de Deus cuidar de nós não significa que nós podemos cruzar os braços e crer que Deus vai fazer tudo, né? Nós sabemos que não é desta forma. Nós temos que nos esforçar e fazer a nossa parte, crendo aí que Deus ele é o nosso provedor em todos os momentos, inclusive nos momentos de crise. Enfim, então, o objetivo a saber nesse momento da apresentação é que a desobediência ela sempre traz consigo consequências. E dentre essas consequências nós temos as crises que acontecem aí em decorrência dessa desobediência, dessa rebeldia, enfim. Então, basicamente, o importante a saber neste momento é isso. Aí mais adiante agora nós vamos estudar um pouco melhor sobre essa questão da crise e também sobre a providência divina. Bem, irmãos, essa foi aí uma breve introdução, foi basicamente só uma visão panorâmica e uma introdução ao tema. Então nós vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a realidade da crise. Bom, todos sabemos que Deus ele criou o mundo perfeito. Tá? O homem ele tinha aí à sua disposição tudo o que ele precisava. Ele tinha à disposição tudo o que era necessário para a sua vida, lá no Jardim do Éden. E o principal, irmãos, o homem ele tinha a presença de Deus. Tá? Nessa ocasião, é bom deixar claro que não existia nenhum tipo de crise. Tá? A crise ela não existia. E o primeiro casal vivia plenamente aí a bênção de Deus. Tá? Isso aqui é de forma resumida, apenas para contextualizar o tema de hoje. Porém, irmãos, como todos sabem, ao ceder à tentação do inimigo, Eva ela provou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ainda induziu seu esposo Adão a fazer a mesma coisa. E fazendo isso, Adão ele desobedeceu a Deus, uma vez que ele havia recebido uma ordem expressa de Deus, dizendo que ele poderia provar de toda a árvore do jardim, com exceção, os irmãos sabem, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, com isso, o pecado ele atingiu o homem. E a partir daí, as consequências também vieram. E ocorreu também a primeira crise, né, que foi aí uma crise familiar, pode-se dizer assim. Adão ele quis culpar a Deus, ele quis culpar também a sua esposa, enfim. Como o próprio comentarista do trimestre diz, normalmente no meio das crises existe uma tendência natural que sempre se culpe alguém por isso, sempre queira se transferir a responsabilidade para alguém. E o pecado, por sua vez, ele trouxe consigo aí uma série de consequências, ele traz uma série de consequências aí e em diversas áreas diferentes, tá? Os irmãos sabem que o homem ele tem o livre-arbítrio para escolher as suas atitudes, porém ele não pode escolher as consequências advindas dessas atitudes. Ou seja, o homem ele pode escolher qual caminho ele quer seguir, qual caminho ele quer trilhar, porém o destino para onde esse caminho leva ele não pode escolher, isso já é definido. Enfim, irmãos, o pecado ele traz consigo uma série de consequências, tá? E
dentre essas consequências estão as chamadas crises, que nós entenderemos mais adiante sobre elas. Nós falaremos um pouco mais, de uma forma um pouco mais pormenorizada sobre elas. São vários tipos de crises, tá? E como nós veremos aí mais à frente, existem muitas relações entre elas também. A grande questão, irmãos, é que com a entrada do pecado, dentre as consequências nós tivemos as crises, e essas crises elas assolam o mundo até os dias de hoje, ou seja, elas continuam acontecendo até os dias de hoje. Então é importante saber aqui que as crises elas existem como consequências do pecado, ou seja, por mais que alguns tenham uma visão muito racional ou bastante simplista em relação à crise, mas isso é culpa do governo, isso é culpa da má administração pública, isso aqui é culpa das pessoas que não têm um planejamento de suas vidas, enfim. Tem uma série de justificativas que as pessoas costumam colocar, brigas entre partidos políticos, etc. Mas a verdade é uma só, as crises elas existem como consequências do pecado. Se o pecado não houvesse ocorrido, as crises elas não existiriam. Então é importante saber disso, que as crises são consequências do pecado. Agora, irmãos, quando nós falamos sobre crise, é importante saber aí, efetivamente qual é o seu significado. Tá? Então, segundo o dicionário, nós temos aqui alguns significados da palavra crise. Primeiro, período de manifestação aguda de uma doença. Tá? Então a medicina ela usa esse termo crise também, quando uma pessoa ela está aí, sofrendo de alguma doença e em algum momento do tratamento, por exemplo, essa doença, ela piora, ela se torna mais aguda, a medicina diz que isto é um momento, é um período de crise. Tá? Então quando existe, vamos dizer assim, o agravamento de uma doença. O que mais que nós temos aqui? Conjuntura econômica problemática. Esse aqui talvez seja até o mais comum, né? Toda vez que se fala em crise, a primeira associação que as pessoas fazem é com a economia, onde começam a existir problemas, né, de ordem econômica, e, fechamento de empresas, o custo dos produtos básicos aí começam a se elevar, desemprego, enfim, então as pessoas costumam associar com a economia, mas aí está uma outra tradução de crise, conjuntura econômica problemática. Depois nós temos também como tradução momento perigoso e difícil, período de desordem, também é uma das traduções aí de crise, tá? Onde existe aí uma dificuldade muito grande, onde existe a desordem. Uma outra tradução, situação conflitosa, tensão, também é crise. Carência também, ausência, ou seja, quando se tem falta de alguma coisa, principalmente no que diz respeito a coisas básicas aí para a sobrevivência, a gente fala que também é uma crise. E um outro ponto, uma outra tradução em que há decadência. Enfim, independente aí das traduções que se utilizem, nós percebemos que a crise ela é caracterizada aí por um momento de dificuldade, tá? É uma fase difícil. Quando a gente fala em crise, a gente pensa também na questão de deficiência, ou seja, alguma coisa não está completa, alguma coisa está faltando, alguma coisa está deficiente, alguma coisa não está aí se encaixando. Então isso é o que significa crise. Agora, a grande questão aqui, irmãos, é a seguinte, é uma pergunta, né, que nós temos que nos fazer. O cristão, ele está sujeito a essas crises? Ou, melhor dizendo, o cristão ele está sujeito a passar por essas crises? Irmãos, algumas igrejas, elas dizem que não. Dizem que o cristão, se ele não estiver em pecado, ele não pode passar por crise, ele não pode estar em crise, não pode viver em crise, não pode nem ser afetado por ela, ou seja, não pode, por exemplo, passar necessidades. Ou seja, essas igrejas elas associam as aflições com o pecado. Então, no que eles ensinam, na doutrina deles, só se tem aflições se estiver em pecado ou então se não tiver fé.
Só que na verdade não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Os irmãos sabem bem disso. Vejamos aí o que nos diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Está na tela dos irmãos aí, diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, nós vemos aqui de forma muito clara uma afirmação do Senhor Jesus dizendo que no mundo nós teremos aflições. Só que ele também deixa bem claro que isso não pode ser motivo para que nós venhamos a desanimar. Olha só, Jesus diz, mas tende bom ânimo. Então nós não podemos desanimar. Jesus ele deixou bem claro para nós termos bom ânimo. E o motivo, irmãos, desse bom ânimo é devido à paz que nós temos quando nós estamos em Jesus Cristo. Olha só, ele diz, para que em mim tenhais paz. Tá sabendo que ele venceu o mundo. Enfim, irmãos, o fato de nós sermos cristãos não nos isenta da possibilidade de sermos afetados pelas crises, né? Tanto crises gerais, vamos dizer assim, que são aquelas que afetam o país de uma forma geral, afetam a economia, etc. Tanto crises gerais quanto crises pessoais também, porque existem as crises pessoais, tá? Bom, nós vamos ver isso um pouco mais à frente, as diferenças entre crises gerais e crises pessoais, e vamos falar também alguns exemplos aí de ambas. Tá? Então, voltando aqui à questão do cristão não estar isento a passar por possíveis crises. Nós podemos citar aqui como exemplo, se uma empresa, uma grande empresa, ela passa por uma crise, por uma crise muito grande, que a leva, por exemplo, a fechar suas portas, demitindo aí todos os funcionários, tanto os funcionários crentes quanto os descrentes, ou seja, tanto aqueles que estão nos caminhos do Senhor, quanto aqueles que não estão nos caminhos do Senhor, ambos os grupos que trabalharem nessa empresa, eles vão perder os seus empregos. Então nós podemos sim ser afetados pelas crises, nós estamos sim sujeitos a passar por crises. Tá? A nossa diferença em relação ao mundo é que nós podemos contar com a provisão de Deus, sabendo que Deus ele é o nosso provedor. Tá? Da mesma forma, irmãos, que vários homens, servos de Deus, passaram aí por vários momentos de crise na Bíblia, muitos deles inclusive extremamente críticos, e Deus esteve com eles e proveu aí o necessário para que eles pudessem suportar e sobreviver ao período de crise. Conosco não é diferente. Tá? Basta aí nós exercitarmos a nossa fé, vivendo no centro da vontade de Deus e, como disse o próprio Senhor Jesus, tendo bom ânimo. Tá? Então nós estamos sim sujeitos, ou seja, essas denominações que ensinam, que associam o período de crise com o fato da pessoa ter ou não ter fé, com o fato da pessoa estar ou não estar em pecado, não é assim que funciona. A pessoa pode estar sim no centro da vontade de Deus, pode sim ter fé e mesmo assim estar sujeita a um momento de crise. Tá? Então isso pode acontecer sim. E quando nós falamos de crise, irmãos, ela pode ser uma crise geral, ou seja, o que é uma crise geral? É aquela crise que atinge, vamos dizer assim, um grande grupo de pessoas. Então nós temos aí como exemplo crises nacionais, que inclusive o que está ocorrendo aí, o que nós estamos vivenciando no Brasil. Tá? E dentre as várias crises ou os vários tipos de crise geral, nós podemos aí mencionar, primeiramente, a crise política. Tá? Um exemplo de crise política nós temos lá em 1 Reis capítulo 12, onde após a morte do rei Salomão, Roboão, seu filho, buscou o que era melhor para si mesmo, ele não se preocupou com o que era melhor para o povo. E os irmãos sabem que ele acabou seguindo o conselho dos seus amigos, ao invés de seguir o conselho que ele havia recebido dos anciãos. E uma das consequências dessa atitude foi o quê? Foi uma crise política muito grande, que acabou culminando aí na divisão da nação. Os irmãos sabem que 2 tribos permaneceram aí no Reino do Sul e as outras 10 tribos, depois da divisão, ficaram aí no Reino do Norte. Enfim, Roboão, ele foi insensato, e como diz o próprio pastor Elienay Cabral na revista, quando homens insensatos assumem o poder, toda a nação sofre. Tá? Toda a nação
ela sofre. E no Brasil, todos sabem que também estamos passando aí por uma crise política muito grande, onde estão ocorrendo assim muitas brigas partidárias, onde estão ocorrendo aí decisões com base em interesses políticos e não nos interesses da nação. Enfim, isso acaba fazendo com que o povo sofra as consequências dessas atitudes, dessas brigas políticas e dessas decisões baseadas em interesses pessoais ou interesses partidários, interesses de partidos políticos. Tá? Então aí nós temos a questão da crise política. Agora, quando a gente fala de crise geral, não estamos falando somente de crise política, nós temos também a chamada crise econômica. Tá? Um grande exemplo aí que nós podemos mencionar sobre crise econômica está lá no capítulo 41 do livro do Gênesis, né, no final do capítulo, versículo 55 em diante, onde uma grande crise econômica ela foi revelada por Deus aí a Faraó através de um sonho, e José foi usado por Deus aí para interpretar esse sonho, e ele acabou, os irmãos sabem, se tornando governador. Tá? Ele se tornou governador ali do Egito, e Deus deu a ele sabedoria divina para administrar os recursos nos tempos de crise. Deu primeiro estratégia para ele, né, sobre como agir, e sabedoria para poder administrar esses recursos durante aquele período de crise econômica muito grande. Os irmãos sabem que a crise naquela ocasião foi tão grande que vinham pessoas aí de todas as regiões até o Egito para comprar alimentos aí devido à grande escassez e à grande fome que assolou todos os povos naquela época. Tá? E os irmãos sabem também, trazendo para a realidade dos dias atuais, no Brasil nós estamos vivendo também uma crise econômica, só que essa crise econômica está diretamente relacionada à crise política também, que nós já falamos. Os irmãos podem ver aí nos noticiários todos os dias, né, empresas fechando, pessoas perdendo os seus empregos, preços de itens básicos cada vez mais caros, enfim. E não é uma realidade só do Brasil também, muitos outros países, alguns países aqui da América Latina que também têm estado muito na mídia, estão passando por crises assim terríveis, né, por crises assim muito graves, né, momentos assim bastante delicados, né, pessoas inclusive se matando por causa de alimentos básicos quando chegam no supermercado, enfim, uma coisa bastante horrível, né, bastante grave. Bom, além das crises, falando ainda de crise geral, política e crise econômica, nós também temos aí a chamada crise espiritual. Tá? Como exemplo de crise espiritual, nós vemos o caso do povo de Israel na época de Abacuque, né? Inclusive a leitura bíblica da lição de hoje na revista fala aí sobre, está com base, né, no livro do profeta Abacuque, onde na ocasião o povo de Israel se deixou levar pela idolatria e também pela iniquidade. Os irmãos sabem que iniquidade é o mesmo que injustiça, e o profeta Abacuque ele começou a fazer questionamentos a Deus, né, sobre o porquê que aquilo estava acontecendo, sobre o porquê que ele estava presenciando aquele tipo de coisa, se Deus não faria nada, enfim. E Deus não deixou o profeta sem respostas. Depois os irmãos podem ler com calma aí o livro do profeta Abacuque, são 3 capítulos somente, é um livro bastante curtinho, mas ele traz ensinamentos muito profundos para cada um de nós. Bom, irmãos, o mesmo que aconteceu com o profeta Abacuque, onde Deus não o deixou sem respostas, o mesmo acontece com muitos cristãos, tá? Em alguns momentos aí de nossa vida, onde quando nós passamos a ver muita injustiça, às vezes acontece de nós também questionarmos, né? Às vezes dá aquela impressão errada de que Deus não está se importando com o que está acontecendo. Abacuque, ele inicialmente teve esse mesmo sentimento também, só que a grande diferença é que Abacuque ele demonstrou que confiava em Deus, e nós devemos fazer a mesma coisa nos momentos de crise. Da mesma forma que naquela ocasião, no Brasil nós vemos um governo, vamos dizer assim, totalmente à parte de Deus, né, que governa deixando Deus totalmente de lado. E sem falar que a idolatria também está imperando no nosso país, inclusive, irmãos, no meio cristão. Tá? Eu não vou detalhar muito esse tema, até porque em outro trimestre a gente falou bastante sobre idolatria, mas é bom lembrar que a idolatria ela não se relaciona apenas
com o fato de reverenciar imagens de escultura, como alguns cristãos pensam, né, que a idolatria é somente isso. A idolatria vai muito além disso. Tá? Muitos aí estão idolatrando, por exemplo, o próprio corpo, idolatram cantores, inclusive evangélicos, idolatram seus empregos, jogadores, tem pessoas aí como ídolos, né? O próprio nome ídolo já vem de idolatria, enfim. Idolatram, por exemplo, familiares, alguns idolatram pastores, pregadores, etc. Enfim, estamos vivendo aí também num momento de crise espiritual em nosso país. Tá? Por mais, irmãos, que nós tenhamos alguns representantes cristãos no governo, toda a gestão pública está sendo executada totalmente à parte de Deus. E isso é um problema, isso é uma das características de uma crise espiritual. E eu quero acrescentar ainda aqui, como crise geral, também a chamada crise moral. Nós não podemos deixar de falar sobre a crise moral dos dias atuais. Irmãos, os valores morais, eles estão a cada dia sendo deturpados, eles estão a cada dia sendo corrompidos, irmãos. Iniciativas diversas, inclusive iniciativas governamentais, nós falamos sobre isso em outras videoaulas também, iniciativas que têm o objetivo de colocar na mente das pessoas como sendo normais vários comportamentos que não são normais, que são abomináveis aos olhos do Senhor. Tá? Muitas atitudes aí que a Bíblia condena estão cada vez mais comuns nos dias de hoje, como por exemplo adultério, fornicação, prostituição, uso de drogas, roubo, violência, homossexualismo, enfim, são situações que a Bíblia condena, mas que estão cada vez mais comuns. Existem iniciativas, inclusive, para que parte desses problemas aí passem a ser algo normal, embutir isso na cabeça das pessoas, enfim, inclusive de crianças em fase de ensino fundamental. Isto não é normal, irmãos. Nós não podemos aceitar aquilo que a Bíblia condena. Por mais que algo venha a se tornar lei no país, por exemplo, acima da lei do país está a lei de Deus. Se a lei que é colocada no país não contraria ou não contradiz a lei de Deus, amém, temos que obedecer, por mais que a gente talvez não concorde com algumas delas. Nós temos que nos sujeitar a essas autoridades estabelecidas. Agora, a partir do momento que uma lei que é estabelecida por uma nação, ou seja, por um estado ou por um município, ela contradiz a lei de Deus, aí nós estamos isentos desta obediência, porque nós temos que obedecer à lei de Deus, não à lei dos homens. Enfim, irmãos, nós temos aí alguns exemplos de crises tidas aí como crises gerais, ou seja, que afetam a população de uma forma geral. Agora, no Brasil, especificamente, aí dando exemplos mais concretos, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Nós estamos vivenciando aí uma situação crítica, né? Nós estamos num momento onde o Brasil, os irmãos sabem disso, são informações amplamente divulgadas. Nós estamos aí com quase 12 milhões de pessoas desempregadas, tá? Então isso é uma realidade nos dias de hoje. Muitas empresas estão fechando, outras que ainda têm condições acabam saindo do país, né? Isso também causa o desemprego na nossa nação. Enfim, estamos presenciando também a cada dia brigas políticas, porém não são brigas com interesses comuns aí da nação, mas são brigas políticas por interesses partidários, sem se preocupar com o bem-estar da população. Corrupção, bom, aqui não é novidade para ninguém, né, irmãos? Aliás, vale comentar também que a corrupção, diferente do que alguns pensam, ela não se limita à esfera política, não se limita à esfera governante, tá? Mas ela está em todas as camadas da sociedade. Infelizmente, o povo, de uma forma geral, se corrompeu, né? A chamada lei aí do mais esperto é o que impera aí nos dias de hoje, né? São pessoas com ganhos ilícitos, pessoas que burlam o fisco, pessoas passando outras pessoas para trás, querendo levar vantagem em tudo, roubando, subtraindo, enfim, a corrupção que se instaurou. O que mais que nós temos aqui? Bom, também não é novidade para ninguém, né, que é a questão da falência aí dos serviços públicos, né? Ou seja, a administração pública e seus serviços de uma forma geral estão falidos, tá, em todas as esferas aí, federal, estadual e municipal.
Exemplos claros disso são os sérios problemas, por exemplo, que nós estamos enfrentando nas áreas de saúde pública, né? Ou seja, temos hospitais lotados, sem recursos, os que têm recurso não têm médico, que tem médico não tem recurso, enfim. Temos também aí o problema na área de educação, né? Os irmãos têm acompanhado na mídia aí várias universidades federais, inclusive, que entram em greve, muitas com falta de materiais básicos, inclusive, né, materiais de banheiro, por exemplo. Enfim, os tributos continuam sendo arrecadados, né? O Brasil, os irmãos sabem que é um dos maiores arrecadadores, né, onde a carga tributária é uma das mais altas do mundo e continua sendo arrecadado. Agora, não está chegando onde deveria chegar esse recurso, né, que é arrecadado através dos tributos. Por isso que a gente está enfrentando esses problemas de saúde pública, de segurança pública, de educação, enfim. Mas uma questão que tem que ser colocada é: se não está indo para o destino correto, para onde está indo, né? Aí os irmãos acompanham os noticiários e percebem que existe um desvio muito grande, né, para obras de interesses de partidos, alguns casos específicos nem para obras vão, ou seja, vão direto para pessoas, enfim, é algo assim completamente abominável aos olhos do Senhor. O que mais que nós temos? Valores morais deturpados. Bom, nós já comentamos aí sobre esse ponto, né? Os valores, principalmente os da família, eles estão se perdendo. A sociedade de hoje ela está com valores completamente corrompidos, tá? E tudo isso, irmãos, tudo isso devido a um governo completamente apartado de Deus. E não somente o governo, vale lembrar que também, mas nós estamos falando também de uma sociedade que vive, né, em sua grande maioria de pessoas, uma vida completamente desregrada e uma vida também apartada de Deus. Ou seja, pessoas que vivem conforme a sua própria vontade, né, fora do centro da vontade de Deus, longe do Senhor, e aí nós temos essas consequências aí que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Não somente essas, aqui a gente enumerou algumas, mas a partir do momento que a gente vive uma vida apartado de Deus, nós damos lugar para o inimigo de nossas almas, e aí o que a gente vê é destruição. Né? O ladrão ele vem senão para roubar, matar e destruir. O que nós estamos vendo é exatamente isso. É morte, é destruição, é roubo, enfim, tudo isso por causa de se viver à parte de Deus. E no caso da administração pública, no caso do governo, é um governo também apartado de Deus. Bom, irmãos, além das chamadas crises gerais, aqui de forma bastante rápida, nós vamos passar também sobre, falar um pouco também sobre as chamadas crises pessoais, ou seja, nem todo tipo de crise é geral, nem todo tipo de crise é uma crise que afeta todo mundo simultaneamente. Nós temos também as crises de cunho pessoal. E dentre essas crises pessoais, nós podemos citar como exemplo crises, por exemplo, a crise emocional, né? Muitas pessoas enfrentam aí esse tipo de crise. Crise familiar e crise conjugal também, são dois tipos de crise pessoal. Aqui também não é novidade, né? Muitas famílias, mesmo cristãs, né? Algumas famílias cristãs também passam em certas ocasiões por problemas familiares com filhos, com pais, enfim. E tem também problemas conjugais, né? Entre os cônjuges, entre marido e esposa, discussões, brigas, desavenças, etc. Ou seja, todas as famílias elas estão sujeitas aí às crises familiares e às crises conjugais também. Além disso, nós temos a crise profissional, também é uma realidade, né? Pessoas aí com problemas profissionais, momentos de baixo rendimento, momentos aí de muita concorrência interna, né, dentro da própria empresa, sei lá, entrada de novos colaboradores com salários menores, mas na mesma função, que isso gera algum tipo de problema também de crise profissional, problema de relacionamento com a chefia, enfim, etc. Crise financeira, né, é o tipo de... Aqui tem um ponto interessante, irmãos, que vale a pena comentar. Esse é um tipo de crise que não necessariamente está relacionada com desemprego. Muita gente associa a crise financeira, pessoal no caso, né, com desemprego. Tá bom, o desemprego ele pode sim trazer consigo uma crise financeira para a pessoa. Só que nós temos que nos lembrar que pessoas empregadas também podem passar por crises financeiras.
principalmente aquelas que não têm um bom planejamento financeiro, né? Aqueles que são extremamente consumistas, que gastam mais do que ganham. Enfim, temos outras também, temos a crise social, crise estudantil, crise na saúde, né? Ou seja, problemas de saúde aí que a pessoa pode estar enfrentando e que pode vir a se agravar, por exemplo, e outras mais. Agora, cabe comentar, irmãos, que muitas das crises pessoais elas podem ser geradas por negligência ou pela falta de sabedoria da própria pessoa. Tá? Nem tudo é fator externo. Né? Tem muitas vezes a pessoa passa por uma crise conjugal por falta de sabedoria dela na hora de tratar o cônjuge, por exemplo, quando existe um pequeno problema e a pessoa ela toma uma atitude que acaba transformando aquele pequeno problema num grande problema. Às vezes pode estar passando por uma crise profissional porque a pessoa não se esforçou da maneira que deveria se esforçar, não se dedicou a uma determinada atividade. Enfim, nós falamos aí sobre crise financeira, por exemplo, a pessoa gasta mais do que ganha, não sabe se planejar, gasta com coisas que são supérfluas, ou gasta no momento errado, ou seja, às vezes falta de sabedoria ou negligência por parte da própria pessoa pode gerar essas crises também. E um ponto importante a se entender é que uma crise pessoal ela pode desencadear outros tipos de crise pessoal também. Às vezes uma crise financeira pode desencadear uma crise conjugal, por exemplo. Às vezes uma crise emocional pode desencadear uma crise social, uma crise de saúde pode desencadear uma crise profissional também. Enfim, pode existir relação entre elas onde uma vai desencadeando a outra. Tá? E um ponto também importante a se comentar, que está na tela dos irmãos aí também, é que as crises pessoais elas podem, em alguns momentos, afetar a vida espiritual da pessoa. Mas um pouco mais adiante nós vamos falar em mais detalhes aí sobre como essas crises podem afetar a vida espiritual. Na verdade, toda crise ela afeta a vida espiritual. Não existe exceção para isso. A grande questão é se ela afeta positivamente ou negativamente. Mas afetar sempre afeta. Aí alguém pode estar se perguntando neste momento, poxa, mas como é que uma crise, seja ela uma crise geral ou uma crise pessoal, pode afetar positivamente a minha vida espiritual? Nós vamos ver que isso pode acontecer sim. Então nós vamos entender isso um pouco mais adiante aí no próximo tópico. Bom, irmãos, nós falamos aí sobre a crise e agora nós vamos ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a providência divina. Tá? Nós falamos bastante sobre crise, mas o foco não é falar da crise, e sim da provisão de Deus. Bom, como nós já comentamos, o Brasil está passando por um momento de crise e existe aí uma grande preocupação com relação a essa crise. As pessoas elas se preocupam sobre, por exemplo, como vai ser o dia de amanhã, como que elas vão pagar suas contas, como que elas podem fazer para contornar determinada situação de crise, etc. Agora, nós cristãos temos que nos lembrar que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, mesmo em meio à crise. Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona em momento nenhum. O que às vezes acontece é o crente abandonar Deus. Mas Deus abandonar o crente, não. Isso não acontece. Então vamos ver aí o que a Bíblia nos diz no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 33, está aí na tela dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, aqui, irmãos, Jesus ele está fazendo menção
ao quê? A preocupação das pessoas em relação às suas necessidades básicas. Reparem que Jesus ele fala sobre comida, fala sobre bebida, fala sobre vestimenta. Então ele está falando sobre necessidades básicas. E Jesus ele deixa bem claro que Deus sabe que nós necessitamos dessas coisas. Deus ele sabe disso. E Jesus também fala que nós devemos primeiramente buscar o quê? O reino de Deus, ou seja, buscar aquilo que vem do alto. E fazendo isso, Jesus diz que essas coisas nos serão acrescentadas. Agora, irmãos, eu quero aqui fazer um comentário bastante pertinente. Eu quero comentar aí a respeito de um grande erro cometido por muitas pessoas quando pregam ou quando meditam aí nesse versículo. Tem muitos pregadores que costumam dizer que deve-se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e que todas as demais coisas serão acrescentadas. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. Tá? Muitas pessoas falam, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça que tudo vai ser acrescentado. Aí costumam inclusive associar esse versículo com prosperidade. Não que Deus não possa prosperar, não é isso. Com a pessoa enriquecer, a pessoa realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz que todas essas coisas e não todas as demais coisas. Existe uma diferença entre essas coisas e demais coisas. Então a Bíblia diz todas essas coisas. Que coisas são essas? Comida, bebida, vestimento, ou seja, irmãos, trata-se aqui da satisfação das necessidades básicas. O que Jesus deixou claro aqui para nós é que aqueles que buscam primeiramente o reino de Deus, ou seja, aqueles que priorizam o reino de Deus, eles não vão passar fome, eles não vão passar sede, eles não vão chegar numa situação de não ter o que vestir. É isso que o versículo está dizendo para a gente. Então, nós podemos ter aí a segurança de que Deus ele não desampara os seus filhos. Lembrando que nem todos são filhos, todos são criaturas. Mas de criatura para se tornar filho de Deus, só aquele que se arrepende de seus pecados, aceitando Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Enfim, Deus ele não desampara os seus filhos. Então, nós podemos o quê? Depositar nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele não nos desamparará. Nós sempre poderemos recorrer ao nosso Deus. Independentemente, irmãos, de quão grande ou assoladora seja a crise ou as crises pelas quais se estejam passando, sejam crises gerais ou crises pessoais, enfim, nós não podemos nos esquecer de que Deus ele está conosco e de que Deus ele mantém o controle de todas as coisas. Deus ele não perde o controle de nada. Então, como está na tela dos irmãos, Deus está conosco e ele permanece no controle de todas as coisas. Deus, ele está no controle de tudo e ele é o nosso provedor. O que é provedor, irmãos? Provedor é aquele que provê alguma coisa. E prover significa abastecer do que é necessário. Então, quando a gente diz que Deus é o nosso provedor, Deus é aquele que vai nos abastecer, vai prover aquilo que é necessário para cada um de nós. Tá? Então isso é o que significa ser provedor. Ou seja, ele é o Jeová Jireh, tá? Jeová Jireh, ou seja, é o Deus da nossa provisão. Nesse contexto, irmãos, vale comentar que Deus ele se revela ao ser humano através dos seus atributos, onde esses atributos eles são conhecidos também através da forma com que Deus é chamado. Deus é chamado de formas diferentes na Bíblia Sagrada. Tem várias maneiras aí dele ser chamado, dependendo do contexto, da parte da Bíblia que se está analisando. E o nome Jeová Jireh apresenta Deus como nosso
provedor, como Deus de toda a provisão. O pastor Elianai Cabral, no livro do trimestre, ele apresenta aí no primeiro capítulo uma série de nomes, uma série de títulos pelos quais Deus ele é conhecido na Bíblia. Dentre eles é Jeová Jireh, que é o Deus que provê, o Deus da nossa provisão, o Deus provedor. E a verdade prática, eu achei bastante interessante e bem colocado pelo comentarista, pastor Elianai Cabral. A verdade prática da revista, dessa lição na revista, diz: as crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Ou seja, nós podemos superar, irmãos, esses momentos de crise. De que forma? Primeiramente com sabedoria, mas não é qualquer tipo de sabedoria. Os irmãos sabem que existe a sabedoria humana, existe a sabedoria maligna e existe a sabedoria de Deus. Nós estamos falando aqui de superar as crises com sabedoria divina, com sabedoria que vem do alto. E nós precisamos dessa sabedoria, né? Precisa se pedir essa sabedoria para Deus. A Bíblia diz que aquele que tem falta de sabedoria tem que pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. E além da sabedoria, nós podemos também superar os momentos aí com fé e com a ajuda de Deus. Lembrando que fé não somente no sentido de crer, mas no sentido também de fidelidade. Não adianta eu crer se eu não for fiel, né? Então fé, às vezes as pessoas associam fé somente com a questão de crer. Tem alguns pontos da Bíblia que falam sobre fé, que está falando somente nesse sentido mesmo, de acreditar naquilo que se espera, nas coisas que se não vê, enfim. Mas em muitos pontos da Bíblia também a fé ela aparece sob um contexto de fidelidade, tá? Então isso também precisa ser sabido por cada um de nós. Bom, vamos aí agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a relação entre a crise e a vida espiritual. Como nós comentamos há 2 tópicos atrás, né? A questão da crise, seja ela geral ou pessoal, que ela sempre afeta a nossa vida espiritual, seja positivamente ou negativamente. Inclusive deixamos até uma questão em aberto, né? Poxa, mas como é que uma crise, seja ela geral ou pessoal, pode afetar de forma positiva a minha vida espiritual? Nós vamos ver neste tópico que isto é possível sim. Bom, como nós já comentamos, as crises, principalmente aí as crises pessoais, elas podem afetar a nossa vida espiritual, tá? Muitas das vezes essas crises elas abalam a nossa vida espiritual. Porém, o ideal, irmãos, é que essas crises apenas afetem positivamente a nossa vida espiritual. Agora, de que maneira, colocando a questão novamente, uma crise pode afetar de forma positiva a nossa vida espiritual? De diversas formas. Primeiramente, aumentando o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, normalmente nos momentos de crise, os cristãos eles tendem a buscar mais a Deus, eles tendem a buscar mais a Deus em oração. Tá? Muitas das vezes Deus permite que nós passemos por situações adversas, incluindo crises, para que nós possamos nos achegar mais a Ele, para nós termos aí um relacionamento mais próximo deles. Então essa é uma das formas que uma crise pode afetar de forma positiva o meu relacionamento com Deus. Uma outra forma também, uma outra maneira com que se pode afetar, aperfeiçoamento da nossa vida devocional. Ou seja, a pessoa neste momento, o cristão, ele passa a orar mais, ele passa a jejuar mais, ele passa a se consagrar mais, ele passa a frequentar mais e ser mais ativo nos trabalhos da igreja, enfim, ele passa a ter uma vida devocional mais ativa, a vida devocional dele passa a ser aperfeiçoada a partir do momento que ele enfrenta essas crises. Obviamente, uma crise pode afetar negativamente também, mas aqui nós estamos falando as consequências positivas disso. Os irmãos vão entender por que eu estou focando na parte positiva, de como uma crise pode afetar a nossa vida espiritual. Um outro ponto aqui, em relação a esse afetar positivamente nossa vida espiritual, exercitar a fé. Tá? A qualidade, irmãos, da nossa fé, ela é vista quando nós passamos pelas provações. Nossa fé ela é provada no fogo das adversidades. E dentre essas adversidades nós temos as
crises, tá? Então nós temos aí o exercício da fé como algo positivo na nossa vida espiritual e estimulado muitas das vezes por uma crise. Outro ponto aqui, outra maneira que pode se afetar também positivamente, desenvolvendo experiências com Deus. Irmãos, é no deserto que nós temos as maiores experiências com Deus. É nos momentos de escassez que nós vemos o poder de Deus se manifestar de forma sobrenatural em nossas vidas. O que fez a diferença, irmãos, na vida de grandes homens da Bíblia não foi a circunstância pela qual eles estivessem vivendo, mas sim a presença de Deus. Foi andar com Deus e fazendo a sua vontade, fazendo com que esses grandes homens passassem a ter experiências com Deus. Um outro ponto positivo também, desenvolvendo experiências de vida. Poxa, mas de vida também? Sim. Como nós já comentamos, muitas crises elas podem ocorrer em nossas vidas por negligências de nossa parte ou pela falta de sabedoria. Nós citamos aí, por exemplo, a questão das finanças, né? A pessoa que gasta mais do que ganha, problemas conjugais que são causados pela falta de sabedoria no trato com a família, enfim. Nas crises, nós também adquirimos experiências de vida. Para quê? Para não cometer os mesmos erros. Puxa vida, eu estava com pouco dinheiro e eu entrei num crediário, eu fiz um parcelamento de um produto que eu queria muito e eu não precisava, aí eu tive um problema muito sério para poder pagar com isso depois, passei por uma crise financeira por causa disso. Numa segunda situação parecida com essa, a pessoa já vai ter aquela experiência de vida, falar, não, mas eu não posso fazer isso, eu tive consequências muito ruins da outra vez, então não vou fazer agora. Tudo bem que tem pessoas que insistem no mesmo erro, mas de qualquer forma vale como experiência de vida também. Experiência de vida para quê? Para não cometer os mesmos erros. Então, um ponto importante para se comentar aqui, irmãos, todas as áreas de nossa vida elas são importantes. E pelo fato de serem importantes, nós temos que cuidar dessas áreas sim. Porém, irmãos, a nossa vida espiritual ela é mais importante, é a área mais importante da nossa vida. E as crises em qualquer área, não importa a área que seja, geral ou pessoal, ou em qualquer área da nossa vida, elas não devem afetar a nossa vida espiritual, não devem afetar de forma negativa. Ou seja, as crises elas devem somente servir para aperfeiçoar o nosso relacionamento com Deus, nos trazendo mais experiências com Ele. Tá? Se a nossa vida espiritual não for abalada negativamente pelas outras áreas da nossa vida, nós poderemos confiar na provisão de Deus. Vejam, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 12 e 13, que está dentro desse contexto que a gente está comentando. Olha só. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, Paulo aqui, ele usa o verbo saber. Reparem que ele começa o versículo 12 dizendo sei. Ele diz sei. Tá? Aqui ele está falando de saber, mas ele está falando de um conhecimento que ele é advindo da experiência que ele tinha. Que experiência é essa? Experiência por ter passado por todas essas situações. Experiência pelo fato dele ter passado por todas elas. Paulo, ele passou por momentos em que ele tinha abundância, em que ele tinha fartura, em que as coisas sobejavam, mas ele também passou por situações em que ele padeceu necessidade, em que ele passou por momentos de escassez, né? Ele passou por várias situações de bonança, mas também passou por muitas situações adversas, tanto que ele diz, em todas as coisas estou instruído, ou seja, ele aprendeu durante esse período, durante essas várias situações diferentes que ele passou, ele aprendeu, foi um aprendizado para ele, foi um conhecimento que ele adquiriu, mas como nós já comentamos, não um conhecimento
teórico, mas um conhecimento prático, ou seja, um conhecimento advindo da experiência. Então ele aprendeu, ele foi instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como também padecer necessidade. Então, irmãos, a grande questão aqui não é passar ou não passar por essas situações, mas a grande questão aqui é saber como se portar nessas situações, tá? Como se portar de modo que a nossa vida espiritual não seja comprometida, como está na tela dos irmãos. Olha lá, portar-se nessas situações de modo a não comprometer sua vida espiritual. Por que eu estou frisando isso, irmãos? Muitas pessoas, quando passam por momentos de crise, elas tomam atitudes, muitas das vezes impensadas, né? Ou têm comportamentos que acabam comprometendo a sua vida espiritual, acabam comprometendo a sua relação com Deus. E uma coisa importante é saber, se a nossa vida espiritual não vai bem, nenhuma outra área da nossa vida irá bem. Nenhuma outra área da nossa vida irá bem. E como nós já vimos em slides anteriores, todas as áreas da nossa vida são importantes e nós temos que cuidar delas, mas a área mais importante é a nossa vida espiritual. Então tudo que acontece, por tudo que nós passamos, elas têm que de alguma forma contribuir positivamente para a nossa vida espiritual e não negativamente. Então, irmãos, quando nós agimos dessa maneira, nós vamos entender que o fato de passar pelas crises vai trazer resultados positivos, como nós já comentamos, para a nossa vida espiritual. Tá? Primeiramente, a nossa fé ela vai ser aperfeiçoada e ela vai agradar a Deus, como nos diz a Bíblia, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, um dos resultados positivos é o aperfeiçoamento da nossa fé, deixando ela de maneira que agrade a Deus. Além do aperfeiçoamento da nossa fé, haverá também o reconhecimento da soberania de Deus. Nos momentos de crise é que a gente passa a entender também sobre a característica de Deus como sendo soberano. Tá? Ou seja, ele faz como quer, ele faz quando ele quer e ele faz com quem ele quer. Deus ele é soberano em todas as circunstâncias e também sobre todas as coisas, né? Sobre todas as situações. E um ponto fundamental, irmãos, aqui, um ponto fundamental está no aprendizado no que se refere a depender de Deus. O cristão, irmãos, ele deve aprender a depender de Deus em todas as áreas de sua vida. E as crises, elas ajudam muito nesse aspecto. Deus, às vezes, ele usa a crise para se revelar de forma maravilhosa como o nosso provedor. E nós temos que aprender a depender de Deus em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer. Então, sem a ajuda de Deus, sem a orientação de Deus, sem a estratégia de Deus, nós não teremos sucesso em nenhuma área de nossa vida. Então, nós temos que aprender a ser dependentes de Deus. Enfim, e o resultado final de tudo isso que nós comentamos até aqui está no chamado amadurecimento espiritual. Irmãos, só é possível amadurecer espiritualmente tendo experiências com Deus. E a maior parte dessas experiências ocorre quando nós passamos pelo deserto, como nós já comentamos. Nos momentos de crise, nos momentos de escassez, onde a gente aprende a viver pela fé. Que o justo viverá da fé. Ou seja, irmãos, trata-se aqui de uma maturidade espiritual que é diretamente proporcional a essas experiências com Deus, através do que? Da nossa dependência total dele em nossas vidas. Quanto mais experiências com Deus, mais maduros espiritualmente nós somos e mais passamos a depender de Deus em nossas vidas. Percebam que existe uma relação direta entre essas coisas, entre essas situações. Quanto mais experiências com Deus, mais maduros nós somos espiritualmente e mais nós passamos, mais nós aprendemos a depender de Deus. Então nós podemos concluir que essas situações adversas, incluindo as crises, elas podem contribuir sim para o nosso amadurecimento espiritual.
Isto é uma verdade. Vejamos aí o que a Bíblia nos diz na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós estudamos aí sobre a Epístola de Paulo aos Romanos de forma bastante detalhada no outro trimestre. E este é um versículo que ele está bastante aderente ao tema da lição de hoje. Tá? Veja só, ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, né? Contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, ou seja, irmãos, até a crise contribui para o nosso bem. Agora, para que isso realmente se faça verdade em nossa vida, existe um pré-requisito que ele é muito importante conforme Romanos 8, 28. Este pré-requisito é amar a Deus. Amar a Deus. Ele fala sobre amar a Deus, né, e daqueles que são chamados por seu decreto. Nós fomos chamados pelo decreto de Deus a partir do momento que nós respondemos positivamente ao convite à salvação, nos arrependendo dos nossos pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Agora existe esse pré-requisito, é preciso amar a Deus para que todas as coisas contribuam para o nosso bem, inclusive a crise também contribua. Então, nesse contexto, cabe uma pergunta: quem efetivamente ama a Deus? Quem é que o ama? E a própria Bíblia nos dá a resposta lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 21. Diz assim a palavra do Senhor: a pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei e lhe mostrarei quem sou. Ou seja, irmãos, aquele que ama é aquele que obedece. A maior demonstração, irmãos, de amor para com Deus é obedecê-lo. Se somos obedientes, irmãos, concluindo esse slide, se nós somos obedientes, tudo contribuirá para o nosso bem, incluindo as crises pelas quais passarmos, porque o próprio Senhor deixou registrado aí, usando o apóstolo Paulo, no versículo que foi lido, Romanos 8, 28, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Só que para isso nós precisamos amar a Deus. E a maior demonstração deste amor é obedecendo ao Senhor. Nós podemos, e também não somente podemos, irmãos, mas nós devemos confiar em Deus em todo o tempo. Ou seja, nossa alegria, como está na tela dos irmãos, e nossa confiança, elas não devem ser circunstanciais. Em outras palavras, elas não devem depender de circunstâncias para acontecer. Se eu estou passando por um período de bonança, de calmaria, eu estou alegre e eu confio em Deus. A partir do momento que eu passo por um problema, por uma situação adversa, por uma intempérie, por uma crise, eu já não estou mais alegre e a minha confiança ela passa a ser abalada. Será que Deus realmente está se importando comigo? Será que Ele vai me ajudar? Não pode ser dessa forma. Nós temos que confiar em Deus o tempo todo e nos alegrarmos com Ele no tempo todo. Vejam aí o que nos diz a Bíblia Sagrada no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Irmãos, reparem que Abacuque ele supõe aqui uma circunstância extremamente adversa. Olha só, ele fala sobre as figueiras que não produzem frutos, fala sobre as parreiras não darem uvas, sobre não haver azeitonas aí para se apanhar, né, que a azeitona é o fruto da oliveira, enfim, fala sobre não ter trigo para colher, sobre não ter mais ovelhas nos campos, sobre não ter mais gados, não ter mais gado aí nos currais, enfim. Nesse cenário que é descrito aí por Abacuque, nós vemos uma situação completamente adversa, nós vemos uma situação aí de uma crise extrema. Tá? Então nós percebemos
claramente aí que trata-se de uma situação relativa à escassez, de uma situação relativa à fome, de uma situação de dificuldade muito grande, de dificuldade extrema. Então, trata-se de uma situação de crise, uma grande crise, né? Situação essa, irmãos, que muitas pessoas vivem, que muitas pessoas passam por isso e muitas outras estão sujeitas a passar por isso também, né? Todos sabem, nós já comentamos sobre isso nessa videoaula. O país está vivendo momentos de crise, muitos estão desempregados, muitos estão passando necessidade, com falta de alimento, inclusive, em alguns casos. Então trata-se de uma situação extrema que, humanamente falando, seria motivo por uma grande revolta, por uma tristeza aí muito profunda. Porém, Abacuque, ele nos leva a uma reflexão acerca da fé. Ele diz o quê? Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou, irmãos, em outra versão, tem uma outra versão que diz assim: mesmo assim, ou seja, mesmo passando por toda essa crise extrema, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Agora, como que alguém poderia se alegrar passando por uma crise extrema? Né? Humanamente falando, irmãos, parece até um paradoxo, né? Parece uma questão aí antagônica. Mas, irmãos, é exatamente nos piores momentos, nos momentos de crise, que nós devemos, como nós já comentamos, exercitar a nossa fé. Não importa, irmãos, o quão ruim possa estar a situação em que se esteja passando, nós devemos sempre nos alegrar no Senhor, não na situação. Nós devemos nos regozijar no Deus da nossa salvação. Irmãos, nós devemos manter a fé nos momentos de crise, crendo que Deus ele não nos desamparará. Nós não precisamos temer os momentos de adversidade. Enfim, irmãos, que essa oração aí que foi feita pelo profeta Abacuque venha se fazer verdade na nossa vida, que nós possamos sempre nos alegrar no Senhor em todos os momentos, em todas as circunstâncias, sejam elas favoráveis ou sejam elas adversas. Por quê? Porque a nossa fé não pode depender de prosperidade ou não pode depender de bem-estar. Bem, irmãos, e para finalizar esta primeira videoaula, né, que foi uma lição assim mais introdutória, mais panorâmica, nós vamos agora à nossa conclusão. O fato de estarmos de acordo com a vontade de Deus não nos isenta de passarmos pelas possíveis crises, porém podemos contar com a provisão de Deus em todas as áreas, mas devemos nos lembrar sempre de que a principal provisão é a salvação através de Jesus Cristo. Conforme nós já comentamos, irmãos, diferente do que muitos pensam e do que algumas denominações pregam, o fato do cristão estar no centro da vontade de Deus não o torna imune a problemas ou a crises nesta vida. A grande diferença do crente em relação ao não crente é que ele pode clamar ao Deus Todo-Poderoso, ele pode clamar ao Jeová Jirê, ao Deus da nossa provisão. Agora, a maior provisão dada por Deus, como já foi lido aí na tela dos irmãos, está na tela dos irmãos, a maior provisão dada por Deus está na nossa salvação, cujo preço pago, irmãos, foi muito alto. Foi um preço pago com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, chegamos aí ao final de mais uma videoaula, a primeira videoaula deste quarto trimestre de 2016. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.